Você consegue explicar o que acontece a partir do momento que você digita uma URL até o momento que uma página aparece carregada no seu navegador? Vamos entender hoje como funciona a internet por baixo dos panos. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias e Feliz Natal! E nesse clima natalino, a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a web por baixo dos panos. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, senão esse vídeo vai ficar gigante, mas eu espero sanar boa parte das dúvidas, principalmente da galera mais iniciante. Então se esse assunto te interessa, não esquece de deixar o curtir, comenta, faz tudo aquilo que o youtuber pede e vamos direto pro vídeo, senão isso aqui vai ficar gigante. O que a gente vai falar hoje é sobre como a internet funciona, como as coisas funcionam por baixo dos panos. Porque o uso comum, como a gente faz normalmente a gente abre um navegador, digita o endereço do site, dá Enter e pronto. A página tá lá, a gente tá pronto para utilizar e ser feliz. Só que o que acontece nesse meio do caminho? Eu digitei a URL, dei Enter, como que essa comunicação é feita? O que acontece? Essa comunicação é feita utilizando um modelo conhecido como cliente-servidor. Então nesse desenho super maneiro, bem desenhado, que parece que eu que fiz aqui, o que a gente tem? Tem uma pessoinha, imagina que sou eu, e eu vou acessar o YouTube. Então eu digito lá no meu navegador, youtube.com, dei Enter. O que vai acontecer é que o meu navegador vai fazer um request, ou seja, um pedido para o servidor do YouTube. O servidor do YouTube vai receber esse pedido e vai ver, olha, ele está pedindo a página youtube.com. Ele está pedindo usando essas informações, esse navegador. Então ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer e vai gerar uma resposta para esse meu pedido. E essa resposta vai estar num formato que o navegador sabe parsear, sabe realizar o entendimento. E dessa forma ele vai exibir para a gente a tela do YouTube com o meu vídeo para você dar o curtir lá. Então isso é o que acontece por baixo dos panos, só que isso é muito alto nível, né? Isso aqui nem merece o curtir ainda. Então vamos com calma e vamos entrar um pouco mais a fundo. Mas basicamente, essa ideia de cliente-servidor diz que nós temos diversos clientes, por exemplo, você me assistindo agora, seja pelo computador, seja por um celular, está utilizando um cliente. O cliente pode ser o navegador, pode ser, por exemplo, o aplicativo do YouTube, que acessa o servidor do YouTube, pode ser qualquer aplicativo que acesse algum endereço remoto, algum servidor. Então temos o cliente, que vai fazer o pedido, e temos o servidor, que processa esse pedido e devolve uma resposta. E assim funciona a internet. Isso é o que acontece quando a gente dá um Enter. Só que como que o servidor, como que o site em si, ou seja, o servidor do YouTube, o servidor da Lura, o servidor do site que você está acessando, como que ele vai entender um pedido feito por um navegador, um pedido feito por um aplicativo, um pedido feito pela linha de comando, como que ele vai entender tantos clientes possíveis assim? O que a gente vai ter é um protocolo de comunicação. Ou seja, imagina que eu queira me comunicar com você. A gente precisa definir um protocolo de comunicação. Por exemplo, a língua portuguesa. Você sabe entender a língua portuguesa, eu sei falar a língua portuguesa, então a gente se comunica. E dentro da língua portuguesa nós temos regras. Por exemplo, é de bom grado que eu, antes de sair te fazendo uma pergunta, eu diga: olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius Dias e bem-vindos ao canal Dias de Dev. Mas assim, brincadeiras à parte, existem algumas regras nessa comunicação. E o protocolo, essas regrinhas são definidas na internet pelo HTTP. Então esse é o protocolo utilizado na web. Então eu peguei um textinho aqui da página da Mozilla, que tem bastantes links mais complexos também, vale a pena acessar. Então, basicamente, o Hypertext Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de hipertexto. E o que isso quer dizer? Ele transfere texto, mas que possa conter marcações a mais, basicamente. Então é um protocolo da camada de aplicação para transmissão de documentos hipermídia, como HTML. Então essas definições formais são sempre meio complexas. Basicamente, é uma forma da gente se comunicar de alto nível. Ou seja, a gente não precisa se preocupar, quando está falando de HTTP, em como esse texto vai ser transferido na rede, pela internet, como que a nossa placa de rede vai funcionar. Ou seja, a gente não precisa se preocupar, porque isso está num alto nível, na camada de aplicação. Então tudo que a gente precisa saber é que existe algum outro protocolo, que no caso é o TCP, que cuida da parte de transporte desses dados, só que a gente precisa saber como organizar esses dados que vão ser transportados. Para isso serve o HTTP. A gente vai definir como essa comunicação vai ser feita. Então, através de texto, a gente informa, olha só, eu quero acessar o google.com, nessa URL aqui, por exemplo, no barra, que é a URL principal,
utilizando essas informações e eu quero receber a resposta. Então assim a gente consegue se comunicar usando HTTP. Só que eu tô falando bastante e normalmente eu mostro alguma coisa prática. Só que aqui a gente não vai ver código, certo? Só que eu vou te mostrar na prática como a gente faz uma requisição HTTP e como a gente vê uma resposta HTTP. Então vamos começar pelo jeito mais simples, usando o navegador. Então se eu venho aqui e digito google.com, repara aqui no meu endereço, google.com, quando eu dou Enter, ele demorou um meio segundo, alguma coisa, e mudou para www.google.com. Isso aí já é uma informação interessante para a gente gravar. E depois ele me devolve essa resposta. Se no meu navegador eu aperto Ctrl U, eu vejo o conteúdo real dessa resposta. Que é esse monte de texto aqui que está em HTML. HTML é basicamente como a gente organiza o conteúdo da internet que vai ser exibido. Simples assim. Ou seja, se isso aqui foi gerado utilizando PHP, utilizando Java, utilizando C#, não utilizando nada, se foi escrito na mão esse HTML, isso não importa para o navegador. O navegador não quer nem saber. Enviar um pedido informando, olha só, eu quero acessar www.google.com, nesse endereço aqui, barra, que é o endereço principal, ou seja, não é um search nem nada do tipo, e eu quero acessar isso utilizando o HTTP, então eu estou esperando uma resposta sua, beleza? E aí o Google vai, processa como tem que processar, nós não sabemos, e devolve esse conteúdo inteiro aqui, que a gente não entende. Só que o navegador entende isso, então ele mostra isso aqui pra gente. Só que isso ainda está muito alto nível, então vamos ver um pouco mais prático como isso funciona, por baixo dos panos. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui uma conexão. O Telnet é uma ferramenta de redes muito mais poderosa do que eu saberia explicar. Então, basicamente, a gente vai utilizar aqui para abrir uma conexão com o servidor do Google. E sempre que a gente abre uma conexão de rede, a gente precisa de um endereço e de uma porta. E o HTTP, por padrão, funciona na porta 80. Esses são detalhes que são interessantes de conhecer, mas não se atenta tanto nisso agora, beleza? Eu vou deixar mais referências no final para que isso fique mais claro. Mas por enquanto o que a gente está fazendo aqui é se conectando ao servidor do Google por essa porta aqui. Só isso. Me conectei, show de bola. Agora o que eu quero fazer? Eu quero montar uma requisição, um pedido em HTTP. E existem algumas informações que eu preciso enviar. Primeiro, o verbo HTTP, o método HTTP. São praticamente sinônimos. O verbo ou método HTTP informa o que eu quero fazer com esse recurso, com essa URL. No nosso caso, eu quero buscar as informações dessa página do Google. Então, o verbo que a gente utiliza, que inclusive é o verbo padrão que o navegador utiliza, é o GET. Existem alguns verbos HTTP, eu não vou me alongar neles, mas basicamente, quando a gente utiliza esse verbo GET, nós queremos buscar alguma informação. Por exemplo, exibir uma página. É simples assim. Então eu quero buscar na página principal, ou seja, no endereço raiz, barra. Se eu quisesse google.com/search, eu adicionaria aqui /search. Então vamos lá, eu quero buscar no barra. E aqui eu vou informar qual protocolo eu estou utilizando, que é o HTTP. Só que o HTTP possui algumas versões. Teve a primeira versão, depois lançou a versão 1.1, que foi uma espécie de atualização, e hoje nós estamos na versão 2. Só que eu vou utilizar a 1.1 aqui, porque é a que a maioria dos servidores suportam hoje, então para não entrar em detalhes de HTTP 2, eu vou utilizar 1.1. E dei Enter. Então essa é a nossa primeira linha de uma requisição HTTP. Só que agora, além de informar o caminho que eu quero buscar, eu preciso informar de qual servidor eu quero buscar. Vinícius, mas você já não se conectou ao google.com? O que acontece? Quando eu me conecto a google.com, existe um processo chamado resolução de DNS. Ou seja, eu estou pegando esse nome e transformando em um IP. Simples assim. Só que esse IP do Google pode, não estou dizendo que é assim, mas ele pode responder pedidos para o Google, para o YouTube, para o Gmail, pode estar tudo nesse servidor. Então eu quero informar que o host que eu quero acessar, ou seja, o servidor que eu quero acessar, é o do google.com. Enter de novo. E aqui eu poderia enviar informações a mais, que são conhecidos como cabeçalhos HTTP. Por exemplo, eu quero informar que eu aceito a resposta no formato de HTML. Então estou informando o MIME type que eu aceito como resposta. E eu posso ir adicionando vários cabeçalhos aqui, mas eu não vou adicionar mais um. Então quando eu der mais um Enter, essa requisição HTTP vai estar pronta. Então vou receber uma resposta. Dei Enter e tenho aqui uma resposta muito interessante. Eu tenho aqui o protocolo que foi utilizado para me dar essa resposta, que é o HTTP na versão 1.1. Eu tenho o status da resposta e eu tenho o texto referente a esse status. Então nós temos aqui o código 301,
que significa que esse endereço que eu tentei acessar foi movido permanentemente para outro lugar. Eu acessei google.com. Lembra que no navegador, quando eu digitei google.com, ele levou meio segundinho e mudou o endereço para www.google.com? Foi por isso daqui. Com essa linha, o navegador recebe essa informação e pensa, opa, então não é essa página que eu preciso carregar. Só que como ele sabe qual página precisa carregar, por causa desse cabeçalho, location. Então, tanto no pedido, tanto na requisição, eu posso enviar cabeçalhos, quanto na resposta, o servidor também pode enviar cabeçalhos. Então, eu tenho aqui todos os cabeçalhos que esse servidor me enviou. E tem aqui o cabeçalho location, que o navegador utiliza para saber para onde ele vai redirecionar a gente. No nosso caso, como eu não estou no navegador, esse meu cliente ele não me redirecionou para lugar nenhum. Até por isso, o Google manda aqui também um conteúdo HTML, um corpo. Para caso algum navegador não saiba redirecionar, vai exibir essa mensagenzinha para o usuário. O documento foi movido para cá. Então vamos fazer uma nova requisição para o endereço www.google.com. Então vamos lá, get na barra, ou seja, o endereço principal, utilizando HTTP 1.1, onde o host, ou seja, o servidor, é www.google.com. Então eu peguei esse location e eu vou seguir esse location, eu vou realizar esse redirecionamento na mão aqui, na unha. E repara no que vai acontecer, eu posso de novo adicionar cabeçalhos aqui, não vou adicionar nada, e quando eu faço essa requisição, eu tenho aquela resposta em HTML grandona que a gente nem vai tentar entender aqui. Só que eu quero te mostrar os cabeçalhos dessa resposta. Primeiro, o status agora é de 200, que significa ok. Ou seja, ok, entendi sua requisição, toma aqui sua resposta. E agora nos meus cabeçalhos eu tenho várias informações. Quando essa resposta foi gerada, quando ela expira para controle de cache, no caso ela não vai ser cacheada, enfim, muitas informações. E aqui eu tenho um detalhezinho de cookie. Então vamos entender o que é esse tal de cookie. Mas eu acho que só esse grande overview aqui do HTTP e de como a internet funciona já merece um like, né? Mas agora vamos falar de cookie. Deixa eu voltar aqui para o meu navegador. Imagina que eu estou logado aqui no site da Alura. Quero realizar algum treinamento, vamos lá procurar a parte de PHP. Então estou aqui, estou olhando os cursos e repara que se eu vier para alguma outra página, dá uma olhada aqui no cabeçalho, tem o logo da Alura, aprenda a comunidade, os meus pontos. Se eu vier aqui para a página de algum curso específico, por exemplo, o curso de introdução, eu tenho o cabeçalho igualzinho. Então, olha, eu vou trocar a aba e vir aqui para a gente comparar o cabeçalho. Quando eu mudo de aba, o cabeçalho é idêntico. Será que o navegador de alguma forma armazenou esse cabeçalho aqui? O que está acontecendo? Como que o servidor da Alura sabe que nessa outra requisição que eu fiz, eu que estou logado é o Vinícius? O que acontece? Imagina os correios. Você veio, você tem uma dúvida para mim, me mandou uma carta. Vinícius, tem uma dúvida sobre HTTP. Mandou sua dúvida. E aí você teve outra dúvida. Você não pode ir nos correios e falar, o endereço que eu mandei a última carta, eu quero mandar outro, tá? Não, você precisa preencher o endereço de novo com todas as informações. Então, quando eu faço um pedido para a Alura para acessar uma nova página, eu preciso mandar todas as informações e a Alura vai processar como se ela nunca tivesse me visto na vida. Então, como que ela sabe que o Vinícius é o Vinícius? Através desse tipo de informação aqui, de cookies. Um cookie é uma informaçãozinha que a gente consegue salvar no navegador. E toda vez que eu fizer um novo pedido, o navegador vai enviar esse cookie. Então, o que a Alura e praticamente todos os sites que fornecem essa funcionalidade de login fazem? A gente tem aqui um cookie armazenado. Então, deixa eu acessar aqui. E nós temos um cookie de sessão. Então, nesse valor aqui, a Alura consegue receber esse valor, fazer o processamento e descobrir que esse valor está relacionado ao meu usuário. Então, com isso, em todos os pedidos que são feitos para todas as páginas da Alura, esse ID é enviado. E a partir desse ID, a Alura sabe que eu sou eu. Inclusive, se eu vier aqui e remover esse ID, e vou remover também só para garantir esse outro cookie, essa outra informação de login, removi. Quando eu clico aqui em concluído e se eu tentar atualizar, repara que eu não estou mais logado. Viu aqui que mudou, eu não estou mais logado no site da Alura. Eu precisaria entrar de novo porque eu não tenho mais esse cookie. Então esse é o conceito de sessões. Sessões HTTP são feitas pelo navegador. HTTP em si é o que a gente conhece como stateless. Ele não armazena estado de forma nenhuma. Todas as requisições são independentes. Então essa é a ideia por trás de sessões HTTP utilizando cookies. Vinícius, a única forma de implementar é com cookie? Não. Eu poderia passar o ID aqui na URL, por exemplo,
session ID igual aquele ID. Poderia armazenar no local storage, eu posso fazer o que eu quiser. Só que o mais comum e o que normalmente os servidores já implementam, por exemplo, o PHP já recebe e faz toda a parte de sessão automaticamente com cookie, o que a maioria faz é com cookie. Mas existem outras técnicas de login, inclusive tem um vídeo aqui na Lura falando sobre login utilizando tokens, enfim. Isso já foge bastante do assunto desse vídeo, mas essa é a ideia por trás de todo o HTTP em si. E agora, finalizando, caso isso aqui tudo tenha sido muito complexo, eu vou deixar também um card de um vídeo bem mais alto nível e bem mais tranquilo de uma outra parte da web que é muito importante a gente entender, que são os dois faces da moeda quando a gente está falando de internet. Existe o front-end e o back-end. Lembra que eu comentei que para o nosso navegador tanto faz se o conteúdo foi gerado com PHP, com Java, C#, se foi escrito na mão, sem nenhuma linguagem de programação, tanto faz para o navegador. Então esses conceitos e essa separação vão ser um pouco melhor explicadas no cardzinho que eu deixei para você. Então, recapitulando, a internet funciona utilizando um protocolo chamado HTTP. O que eu falei nesse vídeo nem arranha a superfície do que é o HTTP. Tem muito mais coisa pra gente falar. Só que esse vídeo já tá longo, então eu vou parar por aqui. Mas se você quiser mais conteúdo sobre HTTP e essas coisas mais por baixo dos panos, não esquece de deixar o comentário, curte se você gostou desse vídeo e se gostou do gorrinho do Papai Noel, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, faz tudo que o YouTuber pede e Feliz Natal!